Revolução Industrial. Ensino Fundamental 2, oitavo ano, frente, História Geral. A Revolução Industrial, ela foi um período de grande transformação econômica, tecnológica e social que ocorreu na Europa e na América do Norte entre os séculos 18 e 19. Características foram a transformação da produção manual para a produção mecanizada, o uso de máquinas a vapor e também outras fontes de energia, também o desenvolvimento das fábricas e das indústrias. Bom, as causas, as invenções e inovações tecnológicas, a máquina a vapor e também o tear mecânico, a disponibilidade de recursos naturais como o carvão e o ferro. Bom, a expansão do comércio capitalista, as consequências, o aumento da produtividade, da eficiência, o crescimento das cidades, a formação da classe trabalhadora, as mudanças sociais, econômicas e significativas, o impacto, a transformar a economia e a sociedade, criou-se novas oportunidades econômicas, trouxe desafios sociais e ambientais. As principais figuras, James Watt, que inventou a máquina a vapor, e o Richard Arkwright, que inventou o tear mecânico. Bom, essa transição da máquina manual a vapor, o que aconteceu? Como era a produção manual, então era uma produção, ela era uma produção artesanal, então, o que aconteceu? Então surgiu uma necessidade de que essa produção fosse feita uma produção a larga escala. Por isso que foi feita essa produção mecanizada, Por isso que se inventou a máquina a vapor, Além de também os teares mecanizados, Bom, a transformação econômica, que no caso tinha primeiro as bancas, que os bancos eles ficavam naquelas banquinhas, como se fossem feiras, mas aí necessitava ser guardado, o dinheiro ele necessitava ser guardado em um lugar, então por isso que foi criado o banco, e por isso que houve essa grande movimentação monetária, Aí a transformação, das cidades é que a população era rural, e ela era acostumada a servir, para os grandes senhores feudais, mas isso na Idade Média, e também com o tempo, pós-Idade Média, no Renascimento, aí com o tempo, essa população rural, ela acabou migrando para as cidades, e oferecendo a sua força de trabalho em troca de dinheiro, Então, foi isso, essa transformação social, e essa mudança de hábitos,
né? Então foi se oferecendo essa mão de obra, né? Então não servia apenas a um senhor, e sim a a um dono de uma fábrica. Então se vendia a sua força de trabalho em troca de dinheiro. Então houve uma grande mudança de hábito.